Assistimos o filme do Cavaleiro Verde. Fica com a gente porque a nossa análise vai mudar a sua expectativa. E expectativa é a palavra-chave para saber se você vai gostar ou não do filme. Depois da vinheta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Dois Perdidos no Tempo. Estamos aqui nós, os Cavaleiros da Távola Redonda, para falar sobre esse belíssimo filme que é o Cavaleiro Verde, que ele é inspirado num conto do Sir Gawain, que é aquele que é o sobrinho do Arthur, que em muitos contos arturianos ele exerce uma função quase como se ele fosse o herdeiro, uma vez que o Arthur e a Guinevere não têm filhos, né? Então ele passaria o legado para ele de Camelot e Excalibur. Só que ele, pouca gente talvez saiba, ele tem um conto próprio. Ele tem esse conto que é do século XIV, e aí depois assim, ele vai passando por várias mudanças, adaptações, reinterpretações, mas ele tem sim essa sua jornada a solo, que é a lenda do Cavaleiro Verde. E, pessoal, vamos logo começar a falar. O que vocês acharam do filme? O que vocês gostaram? O que de início já chama atenção, além da beleza de cenários do filme, da beleza da paleta de cores? Olha, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente comentar aqui, até porque tu falaste em expectativa, é porque assim, às vezes a gente já tem uma ideia pré-concebida. É um filme de um cavaleiro do ciclo arturiano e tal, Cavaleiro Verde, então tu já está imaginando um blockbuster de fantasia. Não é isso. Se você for com essa expectativa, você não vai curtir o filme. Porque a pegada é diferente, né? Ele tem um ritmo muito mais lento, né, do que um blockbuster de fantasia, por exemplo. A proposta dele não é essa. Ele é quase como se você tiver, apesar dele ter sido bem modificado, né, como tu falaste também, Oswaldo, é quase como se você estivesse lendo um conto que foi escrito naquela época. Ele tem aqueles pequenos capítulos, vamos chamar assim, né, pequenos arcos e tal, pequenas side quests ali que vão se juntando para formar o contexto do filme. Mas se você está pensando num filme de ação com espadas e cavaleiros e criaturas fantásticas, não é essa a vibe do filme. O que não quer dizer que ele não seja bom. Ele é muito bom, mas você precisa chegar já com isso muito claro, né? Eu também gostei muito do filme. Me surpreendeu muito o filme. Realmente é isso que o Fábio falou, né? Não esperem nada Senhor dos Anéis, Hobbit, ou até mesmo aquele filme do Arthur, né? Que ele é como Lancelot, se fosse o primeiro cavaleiro. Nossa, não, esse aí a gente pula esse, né? Aquele Arthur romano e tal, esquece tudo isso, porque esse filme não tem nada a ver com isso, tá? Ele é quase um audiovisual de um conto realmente medieval, né? E se você gosta de detalhes, de nuances, paletas de cores, todo esse tipo de coisa, cara, aí sim você vai gostar muito desse filme. É um filme reflexivo, né? Você vai refletir bastante sobre tudo que está acontecendo na tua frente, né? É um filme diferente, é um filme bem diferente, um filme muito bom, muito bom. Cara, e ele é um filme, a palavra é essa mesmo, André, é um filme reflexivo, porque o foco da lenda do Cavaleiro Verde no filme é a jornada do Sir Gawain, que, tal qual como no conto, no filme ele também está presente na Távola Redonda, né? Tem ali os outros cavaleiros, e ele não tem história, ele vê aquelas lendas ali falando, conversando, o rei Arthur chama ele, pede para contar alguma coisa para ele vê que ele é um cara vazio, ele talvez não se sinta digno de estar com aquelas lendas ali. E ele vai em busca dessa honra de se provar como cavaleiro. O filme trata todinho dessa jornada. E se você não ficar prestando atenção, vários pontos de reflexão sobre testes que são feitos, você passa batido e de repente é só uma história que o cara sai do ponto A para o ponto B e conclui sua quest. Mas não é isso. Todos os desafios da jornada, eles têm sim uma referência, uma simbologia, principalmente com a questão de ser um cavaleiro. Uma coisa que eu não sabia, que eu fui atrás para ler e tal, para entender melhor, é a cor verde, né?
os demônios, eles eram representados por duas cores, o preto e o verde. Sabiam? Isso Não, aprendi Sim, a gente- com o filme, né? eu também não sabia disso, né? E se você for reparar, né, muitas cenas, muitas nuances tendem para essa cor em vários momentos no filme. Então, na hora que você for assistir, preste atenção nessa cor, porque essa cor ela acaba influenciando bastante no andamento do filme, né? Na verdade, eu acho que assim, ele é um filme que ele é reflexivo, como vocês falaram, concordo, mas ele é muito metafórico também. Sim. Então tem muita Muito coisinha, tem muita metáfora, tem muita referência que, se você não for, e aí eu vou até arriscar, assim, se você não for um conhecedor das lendas arturianas, do ciclo arturiano e de todo o imaginário daquela época, né, de bom para excelente, sugiro até que você dê uma pesquisada antes e tal, não vá assistir o filme assim cru, porque senão você vai perder muita coisa. É aquele tipo de filme que tem várias camadas de entendimento. Quanto mais você conhece a fundo, né, sei lá, como era o pensamento dos cavaleiros da época, o que era importante, o que simboliza o objeto tal, o objeto não sei o quê, o animal tal, o animal isso, tudo no filme tem um significado. E, obviamente, assim, o cara chega desavisado, vou assistir esse filme aqui de cavaleiro, porra, não vai pegar todas essas referências. Acho que é difícil, né? A pessoa, né? Não, e não vai nem gostar, né, pessoal? Não vai nem gostar. Os caras vão pegar um filme de cavaleiro aqui, porque não tem combate, pessoal. Assim, não tem nenhuma troca de espadas. Olha que bacana essa cena, essa coreografia de ação. Não tem isso. Quando tem, as resoluções são rápidas, tem um propósito muito bem específico ali no filme. Né, acho que a pessoa pode começar pesquisando um código de conduta dos cavaleiros da época, né? Porque aí já começa por aí, né? Vamos começar assim, falando aqui, né, pessoal que está assistindo a gente, né? Eles tinham 5 virtudes, que é o que o cavaleiro tem que ter. Isso não é dito no filme. Você tem que saber que é generosidade, a castidade, a amizade, cortesia e devoção. Então, assim, nos contos arturianos, e a questão de ser cavaleiro ou não, isso está muito presente, essas 5 virtudes. E aí, na jornada dele, ele vai ser submetido a esses testes. Uma coisa, né, porque o grande sonho dele é se tornar um cavaleiro, né? Ele quer se tornar um cavaleiro, né? Mas ele sempre usa aquela... Não, ainda estou muito novo, tenho tempo suficiente para poder fazer isso, para poder correr atrás e tal. Mas quando ele se vê numa situação que ele está cercado de lendas, ele fala, bom, agora, né, a situação que acontece lá no comecinho, né, Sim. que é o desafio que é proposto, né, no filme, que todas essas grandes lendas não se posicionam, ele fala, bom, é agora que é a minha vez, agora sim eu vou virar uma lenda, né? Eu acho que é aquele negócio assim da cabeça dele, por exemplo, do Gawain, eu tenho esse potencial, eu tenho esse dever, porque eu sou sobrinho do Arthur e tal, não sei o quê, mas eu não tenho, sei lá, eu não tenho vontade, eu não tenho expertise, eu não tenho técnica suficiente para ser isso. Então, quando chega lá, tem um desafio na Távola Redonda, que os outros heróis, os outros cavaleiros mais antigos não se manifestam, aí é o que o Loreto falou. Aí ele vê a oportunidade, talvez pelo impulso, ou não sei, não, é agora que eu vou me tornar uma lenda. Eu preciso da minha história, eu preciso do meu conto para ter direito de estar aqui com essas lendas. E aí assim começa a jornada do filme, né? Importante que o impulso, né, esse impulso dele, quem propicia esse impulso a ele é a mãe dele. Que é a Morgana, que é a irmã do Arthur, né? Do Arthur. E isso é uma coisa também bacana, pessoal, que no filme não faz referência aos nomes Morgana, sim, Arthur, Guinevere. Você não vai ver Lancelot, você sabe que tem a mãe dele, você sabe que ele é o herdeiro, tem o rei e a rainha, e tem os cavaleiros em volta, que seria a Távola Redonda. Também a mesa é um pouco indiferenciada, mas é ali a Távola Redonda. Mas não tem mais nada, tirando o nome Sir Gawain, não tem nada de Camelot ou arturiano.
Exatamente. É realmente focado na jornada do personagem, e o ator que faz ele, o Dev Patel, tá muito bem, cara. Gostei muito. Você vê realmente ele na jornada, ele sentindo, ele sofrendo, ele falhando. Sim, não, o elenco tá show de bola, assim. Não tem muita gente, assim, né? Porque é aquele negócio meio minimalista, assim, né? Aquela quase jornada. Não tem teatral, nenhuma... né? Quase teatral, né? Não tem batalha épica. O cara vai passando ali de quest em quest, vai encontrando ali uns poucos e tal, e vai avançando na jornada, né? Mas você tem no filme a Alicia Vikander, né? Que inclusive tem 2 papéis no filme e tal. Tem o Dev Patel, que tá show de bola, né? E tem o cara lá, o Lorde, que também não tem nome. Esse cara, ele também já fez outros filmes medievais. Já, vou pegar. Pega o nome dele aí, porque ele é... Cara, isso eu posso também, acho, falar, não tem problema nenhum. Ele, pessoal, para quem não conhece o conto, até para facilitar, no conto esse cara é o Cavaleiro Verde. Esse cara, esse Lorde aqui que eu vou pegar, ele é o Cavaleiro Verde, entendeu? Assim, no final, então ele vai ele vai propor uns acordos, uns jogos, tal qual ele propôs um ano antes. Uhum. Porque assim, na verdade, o filme, ele fez muitas alterações em relação ao conto, né? Sim. Então, e outra, por tudo que a gente está falando aqui de metafórico, de não sei o quê, de misterioso, o filme ele é daquele tipo de filme que ele não te dá um final pronto, explicadinho, costuradinho. Então, ainda que a gente quisesse te contar o final aqui, a gente pode até contar, mas chegar lá na frente, você vai ter a sua interpretação daquele final, né? E assim como o final, várias outras partes do filme, eu acho que ele deixa muito a cargo do espectador preencher as lacunas ali e fazer a sua interpretação da história. Aí entra o que eu falei no início também. Quanto mais referências e mais conhecimento você tiver a respeito de todo esse universo arturiano e dos seus símbolos, você pode chegar a diferentes conclusões acerca da história, né? Ei, Fábio, qual foi a quest que tu achou mais bacana dele, velho? Pera, só completando aqui, é o Joel Edgerton, que é o Lorde lá. Só para não ficar pendente a informação aqui. Cara, Tá. eu curti muito aquela mais simples lá. Qual foi? A da Winifred, lá, da Santa Winifred. Que, inclusive, só uma referência mais próxima aqui, a menina que faz a Winifred no filme é a do Falcão e o Soldado Invernal. Né? A antagonista. Eu esqueci o nome dela lá na série, tá, mas é aquela menina ruiva lá, do Apátrida lá. E você, qual que você gostou mais aí, Oswaldo? Cara, eu gosto do teste no castelo em que ele pega a faixa verde. Eu gosto da resolução como eles deram. Eles conseguiram, eu acho que numa cena, ali na cena final que ela vai entregar, a frase que ela fala ali, ela é um tapa na cara, tipo assim, você falhou. Você não é um cavaleiro. E isso é importante também, assim, é aquele tipo de filme que você realmente tem que prestar muita atenção nos diálogos, porque tem coisas que são bem sutis ali, tem aquele negócio, é uma palavra, é uma entonação, é um olhar, às vezes, que dá todo um contexto diferente para a cena, assim. É aquele tipo de filme para você realmente assistir, não só deixar passando ali, né? O que eu mais gostei, cara, foi o primeiro encontro dele ali. Com o menino da moeda? Cara, achei aquela ali. Ali você já viu que ia ser ladeira abaixo ali, bicho. Porque, cara, o cara erra tudo, velho. Erra tudo ali, bicho. Eu achei. Porque, assim, quando no começo do filme eles traçam o caminho dele sempre numa crescente, né? Ele começa ali, naquela situação ali, né? Mostrando que a vida dele era fácil, uma vida tranquila e tal. Ele tem um encontro lá com o jantar, né? Com o rei e com a rainha. E tem o desafio. Do desafio pra lá, cara, ele só... Tipo assim, pô, o cara é o herói, o cara é o cavaleiro, o cara não sei o quê, o cara é isso, o cara é aquilo. Então ele meio que... Ele tá ali colhendo os louros. E ele passa, André... Ele passa um ano, André, com o pessoal cantando, fazendo poesia, tipo assim, então, assim, só de glória. Ele passa um ano... colhendo os frutos de uma coisa que ele nem fez ainda.
Ele não terminou Sim. ainda. Então é uma ilusão aquilo ali. E aí, no momento que ele realmente tem que ir atrás do negócio e provar o valor, na primeira ele já, já toma uma sapatada no meio da cara. E, cara, e aí sim a aprovação dele, a evolução do personagem, a evolução do interior dele e tal, né? Vendo como é. Porque ele é um cara que é completamente despreparado, cara. Ele é inocente, ele não sabe como é que é. Né? Pois é, Ele é por isso que na minha interpretação da história foi a questão do impulso. Depois, quando ele se dá conta do que de fato ele tem que fazer, ele vê, pô, tipo assim, deu o passo maior que a perna, né? Mas vamos lá, agora também não posso voltar atrás, porque tipo, vai pegar mal, né? Agora eu tenho que ir. Por E conta aí, da honra, né? O cara não pode, né? Não tem como. Sabe uma outra coisa que eu acho bacana? Tem uma mensagem no livro que talvez se você só revendo que eu consegui perceber com mais clareza. No teste ali na casa, naquele jogo de sedução, em que a mulher dá o livro para ele, ela fala: histórias podem ser reescritas. Quando eu não gosto dela, eu vou lá e modifico as histórias. E mais para frente, ele começa a ser testado e os testes têm a ver com isso. Você pode tomar essa decisão aqui, ninguém vai saber, muda essa história, faz isso, ó, tu não gostou desse final? Escolhe outro. Então, isso também tem lá. Você pode reescrever a história para manter uma melhor versão dela. Isso é uma lenda, né? A lenda é meio que isso, né? Ela é passada de boca a boca, um vai lá, pô, vou botar esse troço aqui que vai ficar mais bacana. Conta pro cara, o cara a pessoa já escuta a história com aquela coisa diferente. Aí ele fala, pô, mas se eu fizer um troço um pouquinho diferente aqui também, pra ficar mais bacana. Tipo, entendeu? A história vai sendo contada, vai sendo modificada. Né? Mas aí entra em conflito com as virtudes do cavaleiro, né? Sim. Cadê a tua honra? Não, eu vou mudar aqui esse detalhe pra eu parecer melhor na foto aqui, mas eu sei que não foi isso que aconteceu. Né? Então, assim, por isso que a gente diz, tem que entender o contexto do negócio todo. Por isso que a gente não vai falar aqui, né, no final, até porque, como o Fábio já falou, isso aí é uma interpretação. Por isso que rola aquele Inception ali naquela hora, sabe? Porque o cara, pô, eu posso realmente modificar. Ninguém vai saber, eu tô aqui sozinho. O cara não vai atrás de mim e tal, não sei o quê. Mas... E aí, como é que fica a minha honra? Como é que eu vou dormir depois? Como é que eu vou virar rei e tal, sabe? Então, assim, eu trouxe muito bem bolado, cara. Muito bem bolado. Outra coisa que chama muita atenção, cara, como a gente já te falou aqui, é a paleta de cor do filme, cara. Sim. Cara, a Távola Redonda, cara, é um troço sombrio, velho. É um troço escuro, né? Porque a gente tem uma concepção completamente... diferente, né? Uma coisa iluminada, né? Uma coisa que as pessoas reluzentes e tal. E quando você olha ali, cara, o negócio é cru, cara. Né? O filme todo ele vai passando por algumas paletas, né? Assim, mas é sempre mantendo esse tom mais sombrio, assim, mais frio, né? Mais uma coisa, né? Meio isso é muito doido. Né? Isso é muito doido. E as cenas que você tem luz. Exatamente. Pode falar, João. Toma lá. As cenas que você tem luz é porque ela vem ali para te dar uma esperança, para te aquecer. Ela tem um significado quando eles abrem a maioria das cenas ali com luz. Até mesmo para marcar alguma coisa. Né? Pô, aqui tem luz, então vou prestar atenção. Que alguma coisa vai ou aconteceu ou vai acontecer, né? Então tem que prestar bastante atenção. Uma outra coisa muito bacana é o Cavaleiro Verde em si. Porque no conto original, ele é simplesmente um cavaleiro todo de verde, com armadura verde, capa verde e pintado o rosto de verde. E aqui no filme, ele já parece ser uma criatura, né? Uma entidade mística, quase que um ente. E como ficou bacana, cara. Quer ver um negócio que eu curti? Assim, quando ele chega lá no iniciozinho do filme, né? Ele chega lá para fazer o desafio e tudo mais... A maneira como ele fala, o efeito da voz dele é tipo como se fosse alguma coisa de casca de árvore e tal. Sim. Quando ele desce do cavalo, cara, eu posso estar enganado, mas eu tive a impressão de que o efeito sonoro dele descendo do cavalo é tipo uma árvore caindo, sabe? Me remeteu a isso, assim. Então, todos os movimentos dele tem aquele negócio de madeira ali pelo meio, algum som de madeira e tal. Isso ficou muito legal, cara. Muito legal. E são movimentos mais lentos do que o movimento humano normal também.
né? Sim. Parece que é um pouco mais não tão não é tão como é que se fala? Ágil. Exatamente, não é tão ágil quanto um humano normal desce de um cavalo, então se posiciona, se ajoelha e tal. É tudo, parece que um pouco mais estudado, um pouco mais lento e tal. Até mesmo para passar essa sensação da criatura humanoide, né? Construída. Cara, e pra quem jogou RPG, tem uma coisa que eu não posso finalizar esse programa sem comentar. Que machado bacana, hein, cara? Que machado bacana aquele dele ali. A gente tem um amigo nosso que vai sofrer um pouco quando vê esse filme e vê o machado, porque automaticamente ele vai se lembrar de uma história, né? Mas bonito, assim, Loreto. Bonito, né, cara? Ele é bem trabalhado, cara. Muito bacana. E assim, ele encaixou muito com o cara assim da floresta e ainda assim ter um machado. O cara parece que simboliza realmente a natureza, né, cara? É uma força, assim, né, da natureza. Parece, né, que te passa a sensação de ser uma coisa muito forte, como é a natureza. A natureza realmente é uma coisa muito forte, né? Eu acho assim, cara, assim, às vezes aparecem algumas coisas na nossa frente, algumas produções, que ela não é exatamente o que você esperaria, ela subverte a ordem, mas ela, se você enxergar com a visão certa ou com a disposição correta, ela pode ser muito surpreendente positivamente. Eu acho que é o caso do Cavaleiro Verde. Não é o tipo de história que a gente imagina automaticamente quando pensa num filme de cavaleiro. Mas, cara, não percam a oportunidade de assistir. Né? A gente talvez tenha ajudado um pouco aqui, destravando algumas coisas, né? Dá uma pesquisada antes de assistir, mas não deixa de assistir porque vale a pena. Pessoal, essa é a nossa dica. Deixe seu comentário, deixe sua curtida, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal se não tiver se inscrito. Passa também no nosso Instagram, tem coisa boa pra caramba lá. E até o próximo programa. Falou, galera. Um abraço. Falou, pessoal.